Você já entrou em um lugar e sentiu, de imediato, que não era bem-vindo? Que todos os olhares pareciam pesar sobre você, como se você estivesse invadindo um território sagrado? Percebe? Mesmo que você estivesse ali apenas para trabalhar? Foi exatamente assim que Mateus se sentiu ao pisar naquele salão pela primeira vez. Ele estava com as mãos suando, o coração acelerado e a cabeça cheia de dúvidas. Tinha se preparado por meses para aquela entrevista de teste. Seu sonho sempre foi trabalhar em um dos salões de luxo da capital. Não por vaidade ou status, mas porque ele sabia do seu valor. Sabia que era talentoso, dedicado e que merecia uma chance de crescer. Mas naquela manhã cinzenta de terça-feira, ao abrir a porta de vidro espelhado e pisar no piso de mármore branco impecável, Mateus sentiu um frio percorrer a espinha. Então, não era só o ar-condicionado gelado. Era o silêncio. Era o olhar da recepcionista que o avaliou dos pés à cabeça como quem diz: "Você tem certeza de que está no lugar certo?" Mateus sorriu, educado, e se apresentou. "Bom dia, tem horário com a dona Verônica. Sou Mateus, o profissional convidado para o teste." A moça confirmou com uma expressão contida, forçada, e apontou para um dos sofás de couro branco, entende? "Pode aguardar ali. Então, já aviso a direção." Mateus se sentou, ajeitando a calça jeans escura e a camisa de botão que havia passado com cuidado na noite anterior. O blazer simples completava seu visual profissional, mas não de grife. Os sapatos, limpos e discretos, não ostentavam etiquetas famosas. E talvez fosse isso que incomodava naquele ambiente de aparência impecável e ego inflado, né? Enquanto esperava, viu as funcionárias circulando com olhares rápidos e cochichos mal disfarçados. Ele não conseguia ouvir claramente, mas notava sorrisos tortos e risadinhas abafadas quando olhavam na sua direção. Tentou não se abalar. Respirou fundo e se concentrou no que havia estudado. Corte de linha francesa, coloração italiana, técnicas de escova retrô. Ele dominava tudo aquilo, mas o salão parecia dominado por outra coisa, aparência, entende? A dona Verônica entrou minutos depois, elegante, com salto alto e blazer branco, percebe? Seus cabelos dourados pareciam saídos de uma propaganda. Ela o cumprimentou de forma protocolar e o conduziu até uma cadeira de atendimento. "Hoje você fará um corte feminino. A cliente já está acostumada com nossos profissionais. Quero que ela saia satisfeita." Mateus assentiu, confiante. Quando a cliente chegou e sentou na cadeira, ele se apresentou com um sorriso profissional e gentil. Mas a mulher o olhou pelo espelho com certo desdém, como quem pensa: "Ele que vai mexer no meu cabelo?" E aí começou o primeiro julgamento. Um julgamento silencioso, mas cruel. O silêncio que fala mais alto que palavras. Mateus tentava manter a postura, mas percebia os olhares. Colegas cochichavam. Uma delas, vestindo preto justo e batom vermelho marcante, chegou a comentar com outra em tom baixo: "Parece que o salão virou curso técnico agora." A outra riu com sarcasmo. Sadeus ouviu, fingiu que não, mas dentro dele algo doía. Não era orgulho ferido, era um tipo de tristeza mais profunda. A tristeza de perceber que as pessoas ainda escolhem o valor de alguém pela embalagem que ele carrega, não pelo que é capaz de fazer com as mãos, com o coração. Ele sempre soube que o mundo da estética era competitivo, mas não esperava tanta superficialidade num lugar que se vendia como transformador de vidas. E ali estava ele, sendo julgado antes mesmo de dar o primeiro toque com a tesoura. Mas Mateus não se abalou. Cumpriu cada passo do corte com precisão. Lavou os cabelos da cliente com delicadeza. Conversou com gentileza. Cortou com maestria. Finalizou com brilho. A cliente, ao se ver no espelho, não conseguiu esconder o espanto. "Uau! Ficou melhor do que eu esperava." Verônica, de longe, observava tudo com uma expressão indecifrável.
Mas nem mesmo o bom resultado do corte foi suficiente para calar os comentários maldosos que ecoavam nos corredores enquanto Mateus recolhia suas coisas. A voz que ninguém ouve. Enquanto esperava o feedback, sentado novamente no sofá da recepção, Mateus revivia cada segundo da experiência. Será que errei em algum detalhe? Será que meu jeito incomoda? E então percebeu que não era sobre ele, era sobre o preconceito que os outros tinham do que um bom profissional deveria parecer, sobre a embalagem. Verônica finalmente se aproximou e disse com frieza: "Seu corte foi tecnicamente bom, mas o perfil do salão exige mais que técnica, né? Exige presença, imagem. Entende?" Mateus entendeu. Não tinha a roupa certa, não tinha os trejeitos certos, não tinha o visual de revista que eles buscavam, né? Mas ele tinha algo que muitos ali não tinham: alma. Então, e é isso que muita gente ainda não aprendeu a enxergar, percebe? Se essa história já tocou seu coração, não saia deste vídeo sem antes fazer 3 coisas simples. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também se sentem invisíveis por não se encaixarem nos padrões. Comente aqui embaixo: você já foi julgado pela aparência no ambiente de trabalho, você sabe? Sua história pode inspirar alguém. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste, mas na dignidade com que ela vive. Então, quantos Mateus existem por aí? Pessoas que carregam um talento imenso, um dom precioso, mas que são constantemente ignoradas, rebaixadas, até zombadas, só porque não se encaixam no figurino exigido por um mundo estético e raso. O episódio de hoje não é só sobre um corte de cabelo, certo? É sobre os cortes invisíveis que a sociedade impõe a quem não desfila com etiquetas. Mas você que está me ouvindo agora não está sozinho. Você é visto, é valorizado, é necessário. Continue com a gente. Bem, porque aqui no Não Julgue, a gente acredita numa verdade simples. Quem vê cara, não vê dom, né? Quem vê roupa, não vê coração. E quem julga antes de conhecer, perde a chance de se surpreender. Mateus deixou o salão com passos firmes, mas o coração vacilante. Então, ele não chorou, não naquele momento. Mas ao entrar no ônibus lotado e se sentar sozinho perto da janela, os olhos se encheram de lágrimas silenciosas. Não era só a rejeição, era o tom de desprezo, a forma como Verônica disfarçou o preconceito com palavras polidas, mas afiadas. Como se dissesse: "Você é bom, mas não é um dos nossos, né?" Durante o trajeto até o bairro humilde onde morava com a mãe, Mateus olhava para os próprios dedos, calejados de tantas horas cortando, tingindo, escovando, hidratando. Quantas vidas ele já tinha transformado com aquelas mãos! Quantas clientes, das mais simples às mais exigentes, tinham saído renovadas de sua cadeira no salão do bairro. Mas agora, parecia que seu talento não bastava. Parecia que no mundo dos salões de luxo, o brilho no cabelo só era aceito se viesse junto com uma etiqueta no bolso. O salão do bairro, onde a beleza é real. No dia seguinte, Mateus voltou ao seu mundo real, ao seu pequeno salão na periferia. Um espaço modesto, mas acolhedor, com espelhos limpos, cadeiras simples, cheiro de shampoo de qualidade e paredes pintadas com esforço. Um lugar onde ele conhecia cada cliente pelo nome, onde cada sorriso era sincero e cada história ouvida com atenção. Mas agora, parecia que seu talento não bastava. Parecia que no mundo dos salões de luxo, o brilho no cabelo só era aceito se viesse junto com uma etiqueta no bolso. O salão do bairro, onde a beleza é real. No dia seguinte, Mateus voltou ao seu mundo real, ao seu pequeno salão na periferia. Um espaço modesto, mas acolhedor, com espelhos limpos, cadeiras simples, cheiro de shampoo de qualidade e paredes pintadas com esforço. Um lugar onde ele conhecia cada cliente pelo nome, onde cada sorriso era sincero e cada história ouvida com atenção.
Mas agora parecia que seu talento não bastava. Parecia que no mundo dos salões de luxo, o brilho no cabelo só era aceito se viesse junto com uma etiqueta no bolso. Logo pela manhã, Dona Zuleide entrou carregando um bolo de fubá fresquinho. Pra você, meu filho, só você pra deixar essa velha parecendo artista de novela, você sabe? Mateus riu, né? Abraçou a senhora e agradeceu. Em poucos minutos, outras clientes foram chegando e em cada atendimento ele entregava o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo talento que havia levado para o salão de luxo. Mas aqui era valorizado. Ali ele era mais que um cabeleireiro, era um ouvinte, bem, um conselheiro, um artista, era um transformador de autoestima. Naquela semana, algo curioso aconteceu. Bem, uma de suas clientes, dona de uma loja de roupas femininas da região, estava impressionada com a forma como Mateus conseguia elevar o humor de qualquer pessoa. Disse que uma amiga sua, influencer de moda e beleza, estava procurando um profissional para atendê-la em casa. "Posso indicar você?", perguntou ela com os olhos cheios de entusiasmo. Mateus hesitou. Tinha medo de ser rejeitado novamente. "Pode sim, Dona Rita. Então, a senhora é meu anjo da guarda." 2 dias depois, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp. A influencer se chamava Amanda Barreto e tinha quase 200 mil seguidores nas redes sociais. Disse que precisava de um corte moderno e um visual novo para uma campanha. Mateus respirou fundo e respondeu com educação e profissionalismo. Agendou o atendimento, preparou seus materiais, escolheu sua melhor camisa e pegou 2 ônibus para chegar ao condomínio fechado onde ela morava, certo? Quando o Dom fala mais alto, Amanda o recebeu com simpatia, entende? Nada daquela frieza do salão de luxo. Era direta, objetiva, mais educada. Bem, conversaram brevemente sobre o estilo que ela queria e Mateus entrou no modo artista silencioso, você sabe? Concentração total, movimento preciso, então cortes certeiros. É um toque leve, mas seguro. Amanda, que no início parecia desconfiada, aos poucos foi relaxando, até começar a sorrir no espelho. "Gente!", exclamou pegando o celular. "Eu preciso filmar isso aqui, né? O trabalho do Mateus tá impecável." Ela postou um vídeo com ele no Instagram. "Olha esse corte, feito com as mãos e com a alma. Que presente encontrar um profissional tão talentoso e verdadeiro. Me senti cuidada e não só embelezada. Gratidão, Mateus." Em menos de 1 hora, o direct de Mateus explodiu. Clientes pedindo orçamento, mulheres elogiando o trabalho, gente querendo agendar. Ele ficou em choque. O que o salão de luxo tentou esconder, as redes sociais revelaram ao mundo. Nos dias seguintes, Mateus não teve 1 minuto de descanso. Bem, agenda cheia, atendimento em domicílio, propostas para parcerias, clientes novas pedindo para ele trazer aquele corte da Amanda, certo? E o melhor, ninguém perguntava qual marca era a sua camisa, certo? Ninguém se importava com o blazer, o sapato, a ausência de grife. As pessoas estavam atrás do que ele oferecia de verdade, talento e verdade. Algumas semanas depois, Amanda o convidou para participar de uma ação publicitária num evento de moda. Ele cortaria cabelos ao vivo em um estande de beleza. Mateus aceitou. Chegando lá, adivinha quem também estava com um estande no evento? Sim, é o salão de Verônica. E sim, ela o viu. Quando os papéis se invertem? Mateus não foi arrogante, não olhou com desdém, mas quando cumprimentou Verônica com um boa tarde educado, ela pareceu surpresa, desconcertada, percebe? "Você está com a Amanda Barreto?", perguntou. "Sim, hoje eu sou o responsável pelos visuais da campanha dela." Verônica hesitou. Bem, não sabia o que dizer. Ela sabia o que isso significava. Sabia o peso da influência de Amanda. E soube, naquele momento, que tinha deixado escapar um diamante só porque ele não veio embrulhado em luxo. Mas agora era tarde. Mateus tinha descoberto que não precisava do salão dela para brilhar. Se essa história está te inspirando, espalha ela pelo mundo.
Curta este vídeo para que mais pessoas vejam o poder da humildade aliada ao talento, né? Comente, você já foi desacreditado por causa da sua aparência ou origem? Conta aqui. Compartilhe com alguém que está desanimado e precisa lembrar que o sucesso não depende de etiqueta, mas de essência. O mundo tenta rotular o sucesso, tenta colocar talento em caixinhas com etiqueta, né? Mas a verdade é, quem tem brilho verdadeiro não precisa de palco caro para acender. Mateus é a prova viva de que ser fiel ao seu dom, mesmo quando zombam dele, abre portas que ninguém pode fechar. Bem, e você que está assistindo? Talvez tenha sido ignorado, desprezado, julgado. Mas isso não é o fim da sua história, entende? Seu talento é maior do que o olhar pequeno de quem te julgou. Continue com a gente, porque no Não Julgue a gente mostra que a elegância de verdade é a que veste o coração. Se quiser, posso dar sequência agora à parte 3. Deseja seguir? O evento de moda em que Mateus participou foi um divisor de águas, né? Não só profissionalmente, mas emocionalmente. Ali, entre câmeras, flashes, estandes de marcas famosas e pessoas influentes, ele entendeu uma verdade profunda. O mundo pode tentar te silenciar, mas o seu dom sempre encontra um jeito de ser ouvido, percebe? Durante o evento, uma mulher se aproximou do estande da Amanda. Tímida, olhar abatido, semblante cansado. Ela era diferente das outras, não usava maquiagem carregada, estava com uma roupa simples, cabelo preso num coque improvisado. "Você é o Mateus, né?" perguntou com a voz baixa. "Vi seu vídeo no Instagram, pensei que nunca teria coragem de vir, mas eu preciso de um corte novo." Ele sorriu gentilmente. "Claro, sente-se aqui. Então, vamos conversar primeiro, né? Me conta um pouco de você." A mulher se chamava Regina, tinha perdido o marido havia pouco tempo. Estava recomeçando a vida, depois de um relacionamento abusivo e anos de abandono emocional, percebe? Disse que há muito tempo não se sentia bonita, nem digna de atenção. Mateus ouviu com empatia, como sempre fazia, porque ele sabia que um corte de cabelo nunca era só um corte de cabelo. Era um ato de reconstrução interior. Cada fio carrega uma história. Durante o atendimento, Mateus não falou muito. Ele sentia que Regina precisava de silêncio, de um espaço onde pudesse, pela primeira vez em anos, ser cuidada. Com delicadeza, ele desembaraçou os fios danificados, lavou com carinho, massageou o couro cabeludo com precisão terapêutica. E então começou a cortar. Regina, que no início estava tensa, começou a relaxar, Aos poucos, sua expressão endurecida suavizava, Até que uma lágrima escorreu. "Desculpa", murmurou, tentando limpar o rosto. "É que faz tanto tempo que alguém me toca com respeito." Mateus parou, olhou nos olhos dela pelo espelho. "Não peça desculpas por sentir, Aqui, o choro também é bem-vindo." E continuou seu trabalho, o reflexo de quem renasce. Quando terminou o corte e fez a finalização com escova, Mateus girou a cadeira. Regina se olhou no espelho e ficou em silêncio por longos segundos. Depois, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Mas não era mais um choro de dor, era um choro de libertação. "Eu nem me lembrava mais de como era me ver assim." "Assim como?" perguntou Mateus com um sorriso. "Linda." Ele não respondeu com palavras, apenas pegou um espelho de mão, mostrou a parte de trás do cabelo e deixou que ela mesma se reencontrasse com a mulher que tinha se perdido no caminho. Você sabe? Uma transformação que viralizou. Amanda, que acompanhava de longe, capturou uma parte da cena em vídeo, postou nas redes com a legenda: "Hoje eu vi algo muito maior que um corte de cabelo. Vi um recomeço, vi uma mulher renascer nas mãos de um profissional que entende a alma humana. O nome dele é Mateus, e se você ainda não conhece, prepare-se para se emocionar." O vídeo bateu 500 mil de visualizações em 2 dias.
Regina, ao saber disso, enviou uma mensagem para Matheus. Você não apenas cortou meu cabelo, então você me devolveu a coragem de me olhar no espelho e gostar de quem eu vejo. Obrigada por me enxergar quando ninguém mais via. Quando a verdade toca o coração. Nos dias seguintes, dezenas de mensagens como essa começaram a chegar. Meu filho disse que eu estava radiante depois do seu corte. Depois de 15 anos em depressão, foi a primeira vez que me senti bonita, né? Você deveria dar palestras, Matheus. Você cura com as mãos. Ele ficou emocionado. Lembrou do dia em que foi zombado no salão, do blazer julgado como simples, das risadinhas abafadas, da recepcionista que mal disfarçou o desprezo. Bem, e percebeu que tudo aquilo foi necessário, porque foi justamente o lugar que o rejeitou, que o empurrou para o palco onde ele floresceu. Quando o sucesso assusta quem te ignorou, algumas semanas depois, um outro salão de luxo entrou em contato. Convidaram Matheus para ser palestrante num workshop de visagismo, certo? O evento seria patrocinado por uma marca francesa. O tema? Beleza além da aparência, a arte de cuidar da alma através do visual. Matheus aceitou. E sabe quem estava na plateia do evento anotando tudo com expressão séria? Sim, Verônica, a mesma que dissera que ele não tinha presença, a mesma que zombou em silêncio. Mas agora a presença de Matheus lotava eventos, entende? Não por ostentação, mas por verdade. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história te tocou. Então faça parte desse movimento de transformação. Curta o vídeo e ajude a história de Matheus a alcançar outras Reginas. Comente, você já foi desacreditado por causa da sua aparência ou origem? Conta aqui! Compartilhe com alguém que está desanimado e precisa lembrar que o sucesso não depende de etiqueta, mas de essência. Matheus não mudou o mundo com um mega projeto. Ele não ficou famoso por viralizar desafios bobos ou fazer polêmicas. Ele ficou conhecido por tocar vidas com autenticidade. E isso, meu amigo, minha amiga, é a maior revolução que alguém pode fazer num tempo em que tudo parece superficial, né? Não se curve diante do julgamento. Não se diminua porque alguém não reconheceu o seu valor. Seu brilho não depende de holofote. Ele nasce de dentro. E quem tem luz própria sempre encontra o seu lugar. Né? Porque no Não Julgue, a gente mostra que a elegância de verdade é a que veste o coração. Matheus estava guardando seu material quando foi abordado por uma das participantes. Era uma mulher elegante, de meia idade, com cabelos platinados impecáveis e postura firme. Parabéns pela palestra! Foi uma das poucas vezes em que saí de um evento me sentindo mais humana e menos consumidora. Né? Ela se apresentou como Selma Vasconcelos, diretora de uma rede de salões de alto padrão em outro estado. Estou reorganizando o conceito dos meus espaços. Cansei do luxo vazio. Quero pessoas que tratem clientes como almas, não como vitrines. Você aceitaria vir treinar minha equipe? Matheus ficou em silêncio por um instante. Eu não tenho curso superior, nem inglês fluente. Ele respondeu, quase se desculpando. Selma sorriu. Mas tem o que mais importa. Você entende de gente. E isso não se aprende em Harvard. Isso se carrega na alma. Matheus aceitou o convite. E nos meses seguintes, percorreu 4 estados diferentes, ensinando técnicas e valores. Bem, o salão onde zombaram dele começou a esvaziar. Enquanto Matheus crescia, o salão de Verônica entrou em declínio. Alguns profissionais pediram demissão. A reputação caiu. A clientela começou a migrar para espaços mais acolhedores. A beleza fria, a estética do ego já não encantava tanto, certo? Um influenciador local chegou a publicar uma crítica dizendo: salões que tratam seus clientes como adornos e não como pessoas estão fadados a falir. A beleza real nasce do cuidado e não da soberba. Coincidência ou não, a foto usada no post mostrava uma cadeira vazia do salão de Verônica. Certo dia, Verônica apareceu, discretamente, em uma palestra de Matheus.
Sentou no fundo, não se apresentou. Então, mas ele a viu. Durante a apresentação, Mateus não citou nomes, mas contou a história daquele dia no salão, da zombaria silenciosa, da rejeição velada. E então, com serenidade, olhou para a plateia e disse: se eu tivesse acreditado naquele julgamento, talvez hoje eu não estivesse aqui. Mas eu escolhi não vestir o rótulo que tentaram colar em mim. Eu escolhi honrar meu dom, mesmo quando duvidaram dele. Verônica abaixou os olhos. Pela primeira vez, não por desprezo, mas por reconhecimento. Enquanto muitos profissionais lutavam para ter o nome estampado em revistas, Mateus se dedicava a algo maior: transformar salões comuns em templos de cura. Bem, ele ensinava seus alunos a escutarem as clientes de verdade. Então, a reconhecer os sinais de cansaço, depressão, ansiedade escondida. Bem, a cortarem com respeito, a lavarem cabelos como se estivessem lavando feridas invisíveis. A honrarem a confiança de alguém que entrega o próprio rosto em suas mãos. E essa filosofia começou a espalhar-se como um perfume bom em dia de vento. É a virada que veio do interior. Com o tempo, Mateus recebeu um convite que mudou tudo: participar de um documentário sobre histórias de superação e inclusão no mercado de beleza. O título? Além do Espelho, o cabeleireiro que curou feridas invisíveis. O episódio dele foi o mais assistido da série. Ganhou destaque em revistas, portais de notícias e até em programas de TV. Mas Mateus não deixou o sucesso subir a cabeça, você sabe. Continuou morando no mesmo bairro, cortando o cabelo de Dona Zuleide, de graça às terças-feiras. Continuou atendendo mulheres em tratamento de câncer, levando kits com lenços e palavras de amor. Porque ele sabia, o verdadeiro luxo é ser útil. Bem, se você sente que essa história te fortaleceu, não guarde só para você. Curta este vídeo, mostre ao YouTube que histórias como essa precisam ser contadas. Comente o que mais te tocou na jornada do Mateus, certo? Compartilhe, mande para alguém que está desacreditado do próprio dom. Mateus nunca precisou vencer ninguém, certo? Ele apenas não desistiu de ser ele mesmo. E isso, por si só, já é uma das maiores vitórias que se pode alcançar num mundo onde todos tentam te moldar, percebe? Bem, a zombaria que ele sofreu naquele salão poderia ter sido o ponto final, mas ele transformou em vírgula, e depois em parágrafo, então e depois em livro. Um livro escrito com humildade, com verdade e com mãos calejadas de servir, você sabe. E você, está permitindo que o julgamento dos outros dite o seu valor? Não, você é muito maior do que os olhos apressados conseguem enxergar. Continue com a gente, porque no Não Julgue a gente acredita que a maior beleza de uma pessoa é aquilo que os olhos não veem, mas que a alma sente, né? Meses se passaram, a história de Mateus já tinha rodado o país, mas ele continuava fiel ao propósito que carregava desde o início: servir, certo? Transformar, bem, acolher. Na parede do seu salão simples, agora remodelado com doações e parcerias, havia uma frase pintada em letras douradas: aqui não cortamos apenas cabelos, cortamos medos, inseguranças e silêncios. Ali, Mateus criou o projeto Espelho Vivo, uma iniciativa que oferecia cortes gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade emocional, como vítimas de violência, mães solo e pacientes em tratamento de saúde mental. O objetivo? Fazer com que cada uma delas se reconhecesse de novo no espelho. O retorno de Regina. Em uma tarde chuvosa, Mateus viu pela porta de vidro uma figura conhecida, Regina, a mulher que chorou no evento meses antes. Desta vez, ela sorria. Vim trazer uma amiga, disse ela. Ela está passando por tudo que eu passei e eu disse, tem um lugar onde você vai ser vista. Mateus a recebeu com um abraço e lágrimas nos olhos, você sabe? Naquela tarde, 3 vidas foram tocadas. A da amiga, que foi cuidada, a de Regina, que agora era ponte, e a de Mateus, que viu seu trabalho multiplicar esperança. Em outra tarde, o inesperado aconteceu.
Verônica apareceu no salão de Mateus, né? Sozinha, sem maquiagem, sem salto, sem escudo. Eu vim te pedir perdão. Mateus a olhou com gentileza. Ela continuou. A vida me mostrou o que eu ainda não tinha aprendido, que o luxo que não acolhe, afasta, que o talento que não respeita, fere e que o julgamento é uma prisão que eu mesma me coloquei, né? Ela tirou um envelope da bolsa. Era um convite para que Mateus desse uma palestra para os profissionais dela. Desta vez, não como um teste, mas como um mestre. Mateus aceitou, porque quem tem luz de verdade não carrega mágoa, carrega missão. Quando a cura é coletiva, os cortes, as escovas, os penteados continuavam, mas agora algo maior acontecia naquele salão. Era comum ver gente chorando na cadeira, não de dor, mas de alívio, de reconexão. Mateus ensinava seus alunos a perceberem o não dito, a ouvirem com o olhar, a entenderem que muitas vezes o que a cliente quer não é um corte novo, mas uma nova chance de se reencontrar, entende? E cada fio de cabelo que caía no chão era símbolo de algo que estava sendo deixado para trás. A nova geração. Certo dia, um jovem chegou ao salão, tímido, com as mãos suadas, muito parecido com o Mateus de anos atrás. Meu nome é Diego, fiz seu documentário. Eu também quero aprender, mas não tenho dinheiro para curso. Gentilmente, Mateus estendeu a mão. Você já deu o primeiro passo. Aqui a gente aprende de graça, mas só fica quem tem coragem de olhar nos olhos dos outros. Diego ficou, né? E com ele vieram outros, meninas do abrigo, jovens do centro socioeducativo, mulheres que recomeçavam. O salão virou escola, virou casa, virou abrigo. A voz que chegou ao mundo. Um dia, uma ONG internacional entrou em contato. O documentário de Mateus havia sido legendado em vários idiomas, né? Ele foi convidado para um congresso em Portugal, percebe? No palco, diante de profissionais do mundo inteiro, ele disse: a beleza mais revolucionária é aquela que reconhece o ser humano por trás da aparência, certo? Eu fui zombado por não ter grife, mas hoje sou grato por isso, porque se tivessem me aceitado lá atrás, talvez eu nunca tivesse construído tudo isso aqui, percebe? A plateia se levantou, aplaudiu em pé, não por caridade, mas por reconhecimento. Antes de encerrar esse vídeo, se você sentiu essa história dentro do coração, não ignore esse impulso. Curta agora mesmo. Você ajuda o algoritmo a mostrar histórias como essa para quem precisa. Comente, escreva aqui nos comentários: eu acredito na beleza que cura, percebe? Compartilhe, envie esse vídeo para um cabeleireiro, esteticista, terapeuta ou qualquer pessoa que trabalha cuidando de gente, entende? Você pode acender uma chama no coração de alguém que está quase desistindo. Então, essa história não é apenas sobre um cabeleireiro, é sobre você, é sobre mim, é sobre todos que em algum momento da vida foram desacreditados por não parecerem bons o bastante, né? Mas deixa eu te lembrar, o ouro não precisa brilhar na vitrine para ter valor. O perfume da flor continua existindo, mesmo que ninguém esteja olhando, né? E a tua luz, a tua luz é única, inconfundível, insubstituível. O mundo vai continuar julgando, mas aqui, neste canal, a gente vai continuar te lembrando. Você não precisa se moldar para ser aceito, você precisa apenas florescer onde plantaram dúvida. Obrigado por estar com a gente até aqui, nos vemos no próximo episódio do Não Julgue.